Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Emparedados. Eu sou o Maurício Domingues. E eu sou a Beatriz Loyola, e no episódio de hoje vamos falar sobre a cultura do cancelamento e o impacto dentro do Big Brother Brasil. Boa, Bia. E é claro que nós não poderíamos deixar de falar desse assunto tão importante aqui no Emparedados. O cancelamento se tornou cada vez mais presente nas últimas edições do reality. Qualquer coisa me bota no paredão. Mas eu não vou te colocar no paredão, hein, Mal? Ufa, Bia! E pra gente enriquecer a nossa conversa, convidamos o Bruno Zagato. Ele é psicólogo e atualmente mestrando pela UFSCar. Tudo bem, Bruno? Olá, tudo bem? Agradecer aí o convite de vocês, né, por poder participar e responder essas perguntas que fazem tanto sentido aí para esse momento atual. Legal, muito obrigado. Nós que agradecemos, Bruno. E, antes de tudo, vamos explicar para a galera que está nos ouvindo o que é o cancelamento, que, inclusive, foi eleito o termo de 2019 pelo dicionário Macquarie daquele ano. Mas, para começar, é possível entender o cancelamento como uma forma de ruptura e retaliação nas mídias sociais? Se a gente puder pensar em como a gente pune alguém que transgride alguma regra, né? Como habitualmente a gente entende, é que as pessoas vão presas, elas respondem processos, mas, né, nas mídias sociais a gente pode pensar que existem maneiras que são particulares ali, que funcionam a partir dos movimentos dessas próprias redes, né? Então, se a pessoa tem muitos seguidores, ela fala algo que não condiz com esses seguidores, né? Ou até que condiz, mas outro grupo, né, vem ali buscando a diminuição daquela fala, né? Então, a reparação, né, a retaliação, no caso, né, esse corte, essa ruptura, né, na relação com essa pessoa pode sim existir. Isso não quer dizer que ele vai permanecer, né, que ele se perpetua ali por muito tempo, né? E retaliação mesmo, aí já entra além dessa ruptura, né? Porque a ideia é que as pessoas nas redes sociais, elas vão em ataque, né? Então, vamos pensar assim, quando alguém tem um comportamento que não condiz com o que é esperado, ou que ele está sendo ali machista, racista, homofóbico, quando ele está diminuindo, né, a existência de outra pessoa, né, de outra vida, a partir da fala quando essa pessoa diminui a outra em qualquer sentido da sua existência, né, a pessoa vai e ganha mais informação ali, ele ganha mais acesso de alguma maneira. Então, de algum jeito, né, essa ideia do cancelamento, ela acaba não dando certo, né, ou não sendo realmente cancelada. A gente pode realmente pensar, né, que essa pessoa ganha fazendo isso. Então, ela ganha views, né, ela ganha cliques, ela ganha o seu nome pesquisado, ela ganha reportagens. Então, com uma fala, né, às vezes que pode ser racista, né, no caso aí, ou sei lá, a gente pode pensar tantas outras coisas que já aconteceram nos BBBs aí, né, ou em outros locais, as pessoas acabam ganhando com isso, né? Então o cancelamento ele acaba não existindo, ele existe por um período. E na sua visão, Bruno, o que leva as pessoas a cancelarem alguém? Quando isso acontece, provavelmente ela está entrando em conflito com alguma crença dessa pessoa, né? Um conjunto de regras ali que essa pessoa tem para ela, né? Então, vamos pensar em alguns exemplos aí. Pessoas que têm falas racistas, homofóbicas, né? Pessoas que machistas, né? Pessoas que diminuem realmente a existência dessas outras pessoas, né? Então, podemos pensar que uma pessoa entra em conflito com a fala da outra, com um pensamento, né? E aí vem esse movimento de cancelamento, que é massivo, né? Que está muito atrelado com como a nossa sociedade resolve problemas, né? Então a gente não vai para uma ideia de psicoeducação, uma ideia de conscientização, né? Para conversa, para discussão, para o debate, né? Então nós vamos para os extremos. E quais são esses extremos? Esses extremos são a exclusão da pessoa
na sociedade. Então, um grupo se vê ferido, né, no que representa aquele outro sujeito. Então, nesse momento, a gente já está falando de projeção, né, o que a gente projeta para aquela outra pessoa. E quando ela quebra esse conjunto de regras de alguma maneira, né, esse grupo que antes se via sendo validado por essa pessoa aí, por essa figura pública, sei lá, né, a quem nos referimos, mas essa pessoa que se via antes sendo validada, e nesse momento, então ela acaba se sentindo invalidada, né, diminuída ali naquela relação. E provavelmente, né, podemos pensar que por esse caminho ela acaba pedindo ou buscando esse cancelamento, né, público, assim, né, de alguma maneira. Agora, trazendo para o nosso tema central, por que o cancelamento se tornou um termo tão discutido no Big Brother Brasil? Ele já vinha crescendo, né? Essa ideia do cancelamento já vinha crescendo. E o Big Brother, né? O BBB, ele acabou sendo um espelho ou como se fosse realmente um experimento social ali, né? Se a gente puder observar por esse viés, né? Se for possível a gente observar por esse viés, sem a gente se colocar ali naquelas situações. Mas o cancelamento se torna tão discutido pela própria expressão do programa, né? Mas ele já vinha crescendo ali há algum tempo, né? E é aceito pela sociedade de maneira geral. De novo, a gente está falando aqui o tempo inteiro de punição, né? Como eu, uma pessoa comum, sem expressão em redes sociais, em mídias sociais aí, e nas mais variadas condições de acesso, né, a pessoas, posso atingir alguém que tem muita visualização, né? Que tem muito palco ali, né? Então, um grupo, né, com menos poder tenta ali diminuir, né, o poder de acesso de outras pessoas. Então, a gente tenta tirar essa pessoa desse lugar, né, de destaque com o cancelamento como uma maneira, né, de punir a fala dela que pode ter sido excludente em alguma situação. E analisando esse cenário do BBB, você acha que esse comportamento de medo de ser cancelado permanecerá nas próximas edições? Eu acredito que vai ser mantido de alguma maneira, né? Mas tem pessoas que exploram exatamente o contrário disso, né? No Big Brother, existem pessoas que se sentem representadas por falas realmente falas que podem dar essa ideia, né, de uma pessoa que exclui outras pessoas, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que se vale desse comportamento. Se a gente pensar no Big Brother, tem pessoas que podem se valer disso também. Mas sim, outras pessoas que podem sim manter o comportamento de ter medo de falar algumas coisas, né? Por medo de ser cancelado, né? Quando a gente pensa em mídias sociais, né, em redes sociais, de maneira geral, a gente pode pensar que essas pessoas estão sendo representadas por uma parcela social. Ela faz parte de um grupo e pode ser, sim, que esse grupo é um grupo que exclui, né? É um grupo que traz para ela aquela representatividade. Então, ela não chegou ali sozinha, né? Tem um ditado que fala que tatu não sobe em toco. Você está vendo um tatu em cima de um toco, é porque colocaram ele ali. Faz todo sentido. Mas, sim, acredito que as pessoas vão continuar com medo do cancelamento, porque existem muitos outros fatores que podem levar essas pessoas para essas condições, né? Então, vamos lá. O medo de ser cancelado, né? Então, ele pode ser atribuído, por exemplo, a uma diminuição de ganhos financeiros, né? Porque as visualizações por si só não dão nada para as pessoas, mas sim o quanto eles conseguem fazer propagandas ali, né?
e tá se projetando na mídia, vendendo coisas. Por isso, a gente se depara com mudanças repentinas dos cancelados ou com algum tipo de máscara, entre aspas, por parte das pessoas que são públicas, né? Existe esse medo, né, do ostracismo aí, né, de ser colocado à margem. Ninguém quer ser marginalizado de maneira alguma, né? Então, a sociedade acaba excluindo, né, e ameaçando as pessoas com essa possibilidade. Se isso vai trazer algum comportamento futuro, né, algum ganho futuro, a gente pode imaginar que se a modelagem, né, do comportamento delas estiver atrelada à percepção das outras pessoas e das necessidades das outras pessoas, a gente pode imaginar que sim, vai trazer uma nova relação, né? Senão, o cancelamento a ideia do cancelamento vai funcionar igual ao de um radar de velocidade. As pessoas param perto, depois aceleram de novo, né? E a mesma relação com a fala das pessoas nas mídias sociais. Diante de câmeras, né? Diante das mídias sociais, da fala dela nas mídias, elas diminuem o tom, né? E não se pronunciam. Já distante dela, podem continuar tendo as mesmas falas e os mesmos pensamentos. Outro ponto é que todo o risco do cancelamento, visto que o participante é vigiado atentamente, se dá não só pelo programa, mas também pela emissora, né? Sim, de fato. E se a gente comparar, por exemplo, com a Fazenda, que é um programa similar, é muito visível que o BBB levanta muito mais pautas, inclusive muitas ganham notoriedade dentro do programa, diferente do programa da Record. E a audiência não é a mesma, né? Não mesmo, porque a Fazenda, embora esteja em uma emissora, digamos, conhecida e tenha até uma certa estabilidade, nós não podemos comparar com o alcance que a Rede Globo tem. Além disso, Mal, eu arrisco dizer que essa questão da Fazenda se inicia no próprio casting do programa, sabe? Porque se a gente parar para analisar, é composto por pessoas polêmicas de algum modo. Faz sentido, Bia. Inclusive, até mesmo pessoas com histórico de cancelamentos, como o MC Gui ou o MC Biel, por exemplo. Então, são pessoas que entram no programa sem ter o que perder e talvez buscando uma forma de redenção com o público mesmo. Diferente do BBB, onde os participantes entram com outra expectativa, né? Exato. No BBB, as pessoas entram buscando a sua ascensão. Eles têm outra postura. E o próprio público tem uma visão diferente. Eles vigiam cada passo para saber se aquelas pessoas são dignas, entre aspas, da fama que eles venham a ter. E o próprio público da Fazenda já espera aquela clássica baixaria entre os participantes e que eles tenham comportamentos ditos incorretos dentro do reality, né? Exatamente. Inclusive, a própria Fazenda, vez ou outra, corre esse risco do cancelamento devido aos participantes que são divulgados. Pois é, eu acho que é uma junção de fatores, Bia, que separa um programa do outro, né? Principalmente quando nós falamos do cancelamento, a forma como atinge cada um dos programas é diferente, né? E pegando um gancho, agora para finalizar, Bruno, sua presença foi muito enriquecedora para o nosso tema e eu tenho certeza que todos nós saímos desse bate-papo com uma visão bem ampla sobre o assunto. Então eu quero agradecer vocês por ter a oportunidade de falar um pouquinho, de expressar minhas ideias aqui, né? E agradecer a participação e o convite de todos. Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Emparedados. Quero agradecer mais uma vez a presença do Bruno Zagato e de todos os envolvidos nesse projeto. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Até a próxima. Brasilzão tá de olho em nós, velho.